Às vezes, as piores coisas que acontecem na nossa vida são exatamente aquilo que a gente mais precisava. E eu sei que é difícil aceitar essa ideia no meio da dor, mas ela se confirmou para mim como uma verdade profunda. Alguns anos atrás, eu organizava retiros espirituais pelo Brasil. Era um movimento lindo que tocou muita gente, mas num desses eventos, um erro de contabilidade gerou uma dívida de aproximadamente R$200 mil. E essa dívida caiu no meu colo e eu não fazia ideia de como eu iria pagar. Eu criei um curso que é muito especial para mim. Ele se chama MRI, Manual de Reorganização Interna. E é exatamente isso, um manual, um passo a passo para quem quer viver com mais saúde, mais paz e verdade interior. Ao longo dos últimos anos, o MRI já transformou a vida de milhares de pessoas, mas eu percebi que ainda existem muitas dúvidas sobre o que, de fato, é esse manual e como ele realmente ajuda tanta gente. Por isso, eu decidi trazer aqui, de um jeito bem prático, com perguntas reais e histórias reais, o que é o MRI e como ele pode transformar a sua vida também. E a história aconteceu desse jeitinho mesmo, uma dívida. E daí a pergunta que eu me fazia era: como que eu vou pagar R$200 mil atendendo meus clientes em consultório, porque era isso que eu fazia, eu era terapeuta, ou com os meus retiros, que não geravam uma renda tão grande assim. Parei para pensar no meio daquele desespero, porque eu acredito que você sabe como é quando a gente tem que pagar os nossos fornecedores, pagar as pessoas que trabalharam com a gente e não ter. Então eu pensava, com as coisas que eu faço, isso não é possível. Cheguei a cogitar vender meu carro, mas não ia ser suficiente, e arrumar um emprego, mas não ia ser suficiente. Mas então, em um dado momento, eu pensei assim: o que eu posso fazer é atender mais pessoas. E o único jeito disso acontecer é através da internet. E isso aconteceu há anos atrás, quando os cursos online estavam assim, mais ou menos no seu início, não era um movimento tão grande quanto hoje. Então eu falei, eu acho que eu preciso ir para o online também. Eu tinha essa dívida de R$200 mil. Então peguei meu computador e comecei a estudar como que eu poderia entrar nesse mundo online que para mim era o completo desconhecido. Coloquei meu computador na mesa da cozinha, ali eu sentei e juro para você, eu fiquei sentada ali por 2 dias, só parando para comer alguma coisa, tomar um banho, dormir algumas horas. 2 dias completos ouvindo vídeos do YouTube, aulas, tudo que eu encontrava. Até que num desses vídeos eu ouvi uma propaganda de um evento que ia acontecer próximo da minha casa, em um shopping em São Paulo. Esse evento custava talvez uns R$2 mil na época. E eu pensei, bom, para quem tem essa dívida tão grande, R$2 mil a mais não vai fazer tanta diferença assim. Passei meu cartão de crédito e fui para o evento. E era um evento de marketing, sobre como é que a gente fazia para vender na internet. E devo te confessar que não era algo assim que me interessava tanto. Eu queria saber era como fazer. Mas ok, fiquei lá no evento presencial, num sábado o dia todo e no domingo. E quando chegou mais ou menos na metade do segundo dia, antes do almoço, o organizador do evento falou uma frase muito importante lá no palco. Ele disse assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. O que ele queria dizer ali era que as pessoas que estavam ali no evento, que teoricamente estavam ali para fazer mais dinheiro, deveriam ter à sua volta pessoas milionárias, para que você também se tornasse um deles. E o que ele queria com isso era, na verdade, vender um produto que ele tinha, que era muito caro e que reunia pessoas que faziam muito dinheiro. Mas eu ouvi aquela frase: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E pensei assim: o que eu mais desejo na vida? Eu realmente quero pagar essa dívida, mas o que eu mais desejo na vida é o meu crescimento espiritual. Então, eu tinha ali um caderninho e escrevi o nome de vários mentores espirituais que eu conheço, com quem eu tinha uma certa convivência na época. Ainda tenho, mas naquela época era muito mais. Então eu escrevi ali
os nomes das 5 pessoas que eu mais admirava no mundo, como sendo pessoas que viviam em paz, pessoas de coração aberto, de mente aberta, realmente espiritualizadas, professores e mentores de espiritualidade, alguns até famosos no mundo. Escrevi os 5 nomes, coloquei o meu nome junto e disse para mim mesma: essas são as 5 pessoas com quem eu mais quero conviver. E pagar essa dívida vai ser consequência disso. E aconteceu que naquele momento era a pausa do almoço do meu evento. E eu fui lá para fora, era um shopping. Eu fui para uma fila onde tinha um restaurante por quilo, onde eu ia me servir. Peguei minha bandeja, estava com a minha bolsinha do evento, fiquei ali esperando, quando de repente, ali na fila, alguma coisa fez um clique na minha cabeça. Eu deixei a minha bandeja lá, procurei um lugar para sentar, não tinha, me sentei no chão do shopping center e escrevi no meu caderno: com quem eu quero conviver? Quais são as 5 pessoas que de verdade eu mais quero conviver para que eu seja a média delas? E eu escrevi: número 1, Deus. Número 2, Deus. Número 3, Deus. Número 4, Deus. E número 5, Deus também. E fiquei contemplando aquilo que eu tinha escrito, porque para mim era realmente isso que eu queria. Eu queria ser essa média, de encontrar essa verdade, a unidade, Deus em mim. Fiquei feliz com aquilo, fechei o meu caderno e quase que me levantei para ir de volta para a fila do almoço, quando algo aconteceu dentro de mim. E ali mesmo, sentada com aquele caderninho, eu escrevi um curso. Eu escrevi uma espécie de caminho que poderia conduzir uma pessoa em estado de confusão interna, em estado de angústia, de tristeza, de complicação que a gente tem dentro de nós, por todo um caminho até a paz e até essa pessoa vislumbrar Deus. E quando eu olhei, era um caminho e era um curso aquilo. E eu pensei: nossa, isso aqui é o curso que eu quero colocar na internet, que vai ajudar muita gente e que é possível que me ajude a quitar essa dívida que eu tenho. Bom, para mim, aquele evento que eu estava de final de semana não fazia mais sentido, eu já tinha obtido o que eu queria, que era aquela resposta, e eu fui para casa. E dali eu organizei um encontro com várias pessoas que eu conhecia para poder propor esse projeto e ver quem poderia me ajudar. E ao final, umas 3 pessoas ali, de umas 15 que eu convidei, toparam me ajudar nesse projeto. Eu não consegui fazer aquele curso todo que eu tinha planejado, mas eu fiz um pedacinho que me ajudou, a cumprir com todos aqueles compromissos financeiros. Mas só depois, anos depois, na verdade em 2020, eu fui capaz de gravar aula a aula, todo aquele trajeto, aquele percurso que eu tinha escrito no meu caderno. E isso foi o Manual de Reorganização Interna. Posso dizer curso online, que não é um curso online. Ele é, na verdade, uma espécie de mentoria, de implementação de um estilo de vida com autoconhecimento e exercícios internos para que a pessoa saia da confusão interna, se reorganize e encontre um estado de equilíbrio, de saúde e de paz. É um movimento que conduz a pessoa a um estado de espiritualidade sem nenhuma confusão com religiosidade, mas uma espiritualidade natural, sendo que cada um tem a religião que quiser ter, que for mais de acordo com ele. E, recentemente, eu resolvi que já era hora de fazer uma nova versão do Manual de Reorganização Interna. Então, eu regravei o curso todo com novos conteúdos, de um jeito que é ainda mais didático nesse passo a passo e que contempla um acompanhamento para que a gente ajude de fato as pessoas a alcançarem esse estado de equilíbrio, de saúde, de paz, de autoconhecimento e da certeza que, na verdade, os grandes desafios que acontecem na nossa vida, apesar da dificuldade e da dor,
existem aí como uma espécie de portal que, quando a gente transpassa algo incrível, a gente consegue encontrar. Ou seja, quando essa dívida de R$200 mil apareceu na minha vida, que na verdade era um valor muito maior se a gente considerar o tempo, é claro que no começo eu entrei em desespero, mas aos poucos eu fui encontrando o meu centro e me organizando. E o que aconteceu depois foi extraordinário. Foi exatamente esse desafio que me impulsionou a criar o Manual de Reorganização Interna, o MRI. E hoje, esse trabalho já ajudou milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E tudo começou com um problema, por isso. Se alguma coisa sair diferente do que você esperava, se a vida parecer dar errado para você, talvez nada esteja dando errado de verdade. Talvez seja Deus te convidando a ser mais criativo, te mostrando um novo caminho. Deus fala com a gente também, através dos momentos difíceis. E a pergunta aqui é: você está ouvindo Deus falar com você, mesmo nas suas dificuldades? Pense nisso.